A paz do nosso Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida. Um excelente dia para você, aonde você estiver me ouvindo. Que Deus te abençoe ricamente, amém. Tem uma palavra de Deus para o seu coração. Livro de Gênesis, capítulo 23. A palavra de Deus diz assim. Vou ler aqui o versículo 1. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Criate Arba, que é em Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar, chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Et, aonde ele estava: Eu sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: Ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta ela em uma das nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós te vedará ou impedirá a sepultura dela. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou, dizendo: Se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Maquipela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Ora, Efrom, o heteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, escutou e respondeu a Abraão: Eu ouvi aos filhos de Et, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade. De modo nenhum, meu senhor. Ouve-me. Dou-te o campo e também a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo, e sepulta a tua morta. Mas Abraão se inclinou diante do povo da terra e falou a Efrom, na presença do povo da terra, dizendo: Mas se concordas, ouve-me, peço-te, te darei o preço do campo. Toma de mim. Aí sim eu sepultarei ali a minha morta. Então Efrom respondeu: Meu senhor, ouve. Um terreno aqui vale 400 ciclos de prata. Mas o que é isso entre mim e ti? Sepulta lá a tua morta. Mas Abraão, ouvindo isso de Efrom, pesou-lhe a prata de que ele falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moedas correntes entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Maquipela, fronteiro a Maré, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Maquipela, fronteiro a Maré, que é Hebrom, na terra de Canaã. Amém? O Senhor, Ele tocou no meu coração de pregar essa mensagem para você nesse dia. Aqui está falando a morte da nossa mãe, né? Abraão é o pai das nações e Sara também, porque ela foi a mãe de Isaac. Essa mulher, ela sofreu muito, né? Porque ela viveu momentos muito difíceis, até mesmo por causa da sua esterilidade. Ela viveu conflitos dentro dela de querer ser mãe e ser estéril. Mas um dia o Senhor, na sua misericórdia, visitou Abraão e fez uma promessa a Abraão. O Senhor visitou a Sara e abençoou o ventre de Sara. Porque o Senhor, ele é tão poderoso, né? Ele fala assim, não, ele não é tão, ele é poderoso, que o Senhor, quando visita Abraão nos carvalhais de Manré, ele estava sentado à entrada da tenda e a palavra diz que era no maior calor do dia, ou seja, no momento mais difícil. Sabe aquele momento mais caloroso, mais difícil? Aí você olha assim e fala assim, meu Deus. E você olha para um lado, olha para o outro, aquele sol queimando na sua cabeça, ardendo na sua cabeça. E você pensando nos momentos difíceis, como eu vou solucionar? Eu entendo no capítulo 18 de Gênesis que Abraão estava nesse estado. Mas aí, naquele momento, que era o maior calor do dia, ele levanta os olhos e ele avista 3 homens que estão vindo de encontro a ele. Pararam de frente a ele.
Então ele vai, ele cumprimenta aqueles homens, mas ele não sabia que aqueles homens tinham algo transformador na vida dele, porque a partir daquele dia, a partir daquele momento que a promessa foi liberada, as coisas começaram a mudar na vida de Abraão e de Sara. Aquele dia que Deus te promete algo, as coisas começam a mudar, ainda que você não está vendo. Sara, ela viu? Não. Ela ficou tão frustrada que ela pega Agar, né? Porque quando ela pensava que ela ia engravidar e as coisas não aconteciam, ela começa a criar, né, caminhos para facilitar essa situação que era para ela vergonhosa. Então, ela pega a sua escrava, a sua serva, e coloca para dormir com o próprio marido Abraão, e você já conhece a história, Agar tem Ismael, mas não era o filho que Deus havia prometido a ela, de sair das entranhas dela. Então, Sara, ela vinha, né, de uma fase difícil. Essa mulher viveu tempos difíceis. Ela foi, sim, muitas vezes envergonhada. Ela muitas vezes se sacrificou, até mesmo por amor a Abraão. Mas aí Deus vem com a promessa dele. Deus visita e Deus libera a palavra. Porque quando eles perguntaram para Abraão, Sara, a tua mulher, onde é que ela está? Aí ele fala, não, ela está lá dentro na tenda. Aí um deles diz assim, olha, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, a Sara, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara escutando, né? Então você fica assim, é a mesma coisa de Deus falar para você que vai fazer algo na sua vida e você está escutando e você olha as circunstâncias, você ri também da circunstância, é igual. Não muda, é a mesma coisa de Deus te prometer um filho e o médico falar para você que você não pode gerar, é a mesma coisa. Então a Sara, ela riu dentro dela, tipo, eu tenho 90 anos, né? O meu homem tem 100. Como é que nós vamos gerar filhos nessa idade? Isso é o quê? A palavra correta, impossível. E impossibilidades, meu querido, não pertence a mim, não pertence a você, mas pertence a Deus. Ela riu. Ela riu no íntimo. E quantas pessoas aqui que estão rindo no íntimo das promessas que Deus fez? Quantas pessoas aqui que estão me ouvindo, que estão duvidando no coração que Deus vai fazer? Porque a circunstância que você está vendo é igual da Sara. É diante das adversidades e das impossibilidades. Então, o que eu tenho que fazer diante disso? Eu vou rir. Porque esse riso não, isso é impossível. O riso dela não era um riso sarcástico, não era um riso de deboche, não. O riso de Sara era um riso de nervoso, porque ela ligou a promessa com a situação dela e ela pensou, como? Eu? Nessa idade? Ela riu. E vai dizer para mim que você também não é assim. Porque você liga a promessa com a circunstância que você está vivendo e dentro de você ri. E você fala, eu? Como? Não tenho? Para onde vou? Como vou? Como essa pessoa virá até mim? Como eu irei até essa pessoa? Como essa porta se abrirá para mim? Então, o riso dela era esse riso. Era de uma fé que ela queria ter, mas ela não tinha. Era de uma confiança que ela queria exercer, mas ela não conseguia. Porque tem coisas na nossa vida que é no último instante que você, se não for a mão de Deus, você, não creio mais. Porque não dá mais. Já tentei de tudo, já fiz de tudo, já criei as minhas metas, já realizei os meus objetivos no sentido de acontecer isso e nada. Aí o Senhor vem e ainda cria uma esperança, porque o Senhor está sempre renovando a esperança da concretização da promessa. Você já parou para pensar nisso? Às vezes você está desanimado, às vezes você não quer mais nada, você está desacreditado, às vezes você ri dentro de você, mas aí Deus usa, né, os servos e servas dele aqui na terra e traz novamente uma esperança que para você já tinha acabado. Por que Deus faz isso? Porque há esperança. A palavra diz que há esperança para o quê? Para a árvore que já foi cortada. Você olha para uma árvore frondosa e tudo, coisa linda, mas corta ela e você não vê nada.
né? Tem pessoas aqui que cortam essas árvores bonitas e eu às vezes passo, fica aquela coisa sem vida, porque árvore é vida. E as pessoas cortam aquilo e fica aquilo morto. Mas aí a palavra de Deus nos garante que ainda há esperança. A árvore pode estar cortada, mas há esperança. Vai renovar o quê? Os seus frutos. Não cessarão o quê? Os seus rebentos. E se envelhecer, porque pode acontecer de envelhecer na terra o que é a raiz dessa árvore, e no chão morrer o seu tronco, a palavra diz que ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Foi o que aconteceu na vida de Sara. Se envelhecer na terra a sua raiz, ela já estava velha. Mas aí vem as águas que fluem do trono de Deus, águas que purificam, águas que renovam, águas que lavam. E faz tudo isso que está morto, cortado, destruído, se renovar, brotar novamente, dar ramos como planta nova. E eu tenho essa palavra de Deus para você que está me ouvindo. Deus está renovando a sua esperança nele. Deus está levantando você a confiar nele. Porque a promessa está de pé. E mesmo que a sua fé esteja lá embaixo, mas Deus está dizendo, a promessa está de pé. Sara riu, de nervoso. Como pode acontecer uma coisa dessa? Eu, sendo já uma senhora de idade, completamente, eu já estou na fase de ser bisavó, nem vovó, é bisavó. E eu recebo uma palavra de Deus a dizer que eu vou gerar um filho daqui a um ano, o Senhor vai me visitar e eu vou gerar uma criança. Mas Deus faz. A palavra diz lá no capítulo 21 que visitou o Senhor a Sara como lhe dissera e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. O Senhor vai te visitar, o Senhor vai cumprir o que te prometeu. Escute o que Deus está falando com você, que está aí, a precisar de uma resposta da parte de Deus. Você que falou, Deus, renova as minhas esperanças, que eu já não tenho esperança. Você que diz, Senhor, eu acordo já desanimada da vida. Deus está falando para você, eu estou te visitando e eu estou cumprindo o que eu já havia te prometido. Sara, ela começa a gerar Isaac. Ela estava com 90 anos quando ela começou a gerar Isaac. Ela nunca imaginava que ela seria mãe naquela idade. E tem coisas que Deus vai fazer na sua vida que nem você vai acreditar. Porque você vai pensar assim, eu nunca imaginei que isso um dia poderia acontecer na minha vida. Um dia eu sonhei, mas com as circunstâncias aonde eu estou, eu nunca imaginava que isso iria acontecer. Mas Deus cumpriu o que havia prometido. Deus ele já fez tantas promessas na minha vida, na minha adolescência, e quando eu vejo o cumprimento dessas promessas, eu lembro dessa palavra e eu penso, Deus cumpriu o que havia prometido. Quando Deus falava comigo assim, olha filha, eu vou te levar para países, para terras estranhas. Eu lembro que antigamente se usava muito o termo assim, você vai viajar em um pássaro de aço, não era? Não se usava esse termo, que era os aviões, porque há muitos anos atrás só andava de avião quem era abonado, quem tinha dinheiro. Quem não tinha muita condição financeira, o que acontecia? Não andava, não voava no avião, não era? Mas aí Deus falando comigo, filha, eu vou te levar em terras estranhas, no meio de uma língua estranha, de uma cultura diferente, e eu olhar para mim, ver as minhas condições financeiras e pensar, não, é como Sara, comigo pode acontecer com outro, mas menos comigo. Quantas vezes, né? Quantas promessas, quantas vezes de coisas que Deus falou assim, filha, eu vou abrir essa porta para você, e a porta se abrir do jeito que Deus falou.
de Deus, sabe? Eu lembro uma vez que Deus falou assim para mim: filha, eu vou, vou te mostrar, eu vou te dar uma visão, só uma visão rápida daquilo, da pessoa que eu vou colocar do teu lado que vai casar com você, né? Porque quando a gente é serva de Deus, a gente na adolescência a gente ora muito, né? Porque case com uma pessoa, a gente imagina um príncipe. De fato a gente imagina um príncipe. Mas você já parou para pensar que até as pessoas que Deus coloca para estar com você é totalmente contrário da sua personalidade? Porque um príncipe, quando você vê na televisão, é tão perfeito, não é? Ai, que homem dos sonhos, que mulher, que princesa linda. Mas a vida real não é assim. Uma vez eu preguei até isso, porque às vezes você pensa que está casando com um príncipe e na realidade é um sapo, não é? Mas quando você ora ao Senhor e confia nele, desde a minha adolescência eu orava muito em relação também à minha vida sentimental e futuramente conjugal, familiar, filhos, né? Sempre orei em favor disso também, para que Deus colocasse as coisas certeiras, porque nós achamos que estamos certos, mas enfim, nossas escolhas às vezes são caminhos de morte. E eu lembro que o Senhor falou assim: filho, eu vou te dar uma experiência. E eu lembro que eu tinha ido num culto de lar, e o Senhor usou aquela irmã para falar comigo, que ia me dar uma experiência, e que eu pedisse para ele, ele iria me mostrar. E eu pedi isso, eu falei: olha, eu quero que o Senhor me mostre o meu futuro marido. Eu tinha o quê? 16, 17 anos? Tinha 17 anos. E eu lembro que eu fui dormir e eu deitei, dormi e acordei de madrugada. Quando acordei de madrugada, abri os meus olhos e olhei para a parede do lado direito da minha cama, que a minha cama era encostada na parede, uma cama de solteiro encostada na parede. E eu olhei para aquela parede e vi uma luz muito assim, a bater na parede e clareava muito bem o quarto. Era uma luz. Parecia, sabe, essas luzes assim de carro, os faróis de carro que bate, mas era uma luz que batia na parede e de repente, naquela luz, eu vi um carro. Eu vi um carro e naquele carro eu via dois jovens. Eu via uma jovem mais um rapaz. Só que o volante do carro era do lado oposto. Normalmente, né, o volante do nosso carro, aí no Brasil, mesmo aqui em Portugal, é sempre do lado esquerdo, certo? Mas na visão, o Senhor me mostrava que o rapaz estava sentado no volante do lado direito e eu sentada do lado esquerdo a conversar com ele. Tive essa visão assim muito rápida, muito precisa. Só que na visão o Senhor me mostrava. Quando eu olhei bem, eu vi que aquela moça que estava lá era eu. Eu não via muito bem o rosto do rapaz, mas via, Deus me deixou ver os pormenores do carro. Preste atenção, que Deus ele é fiel com as suas promessas. E quando ele fala e te revela algo, confia, porque ele sabe o que ele está fazendo e ele sabe por que está prometendo isso para você. O tempo passou. Eu, com 19 anos, viajei, fiz a minha primeira viagem para um país chamado Irlanda. E quem conhece, ou já conhece a Irlanda, ou não conhece, mas conhece, né, pela televisão, pelas informações que nós temos nos dias atuais, sabe que os carros, o volante, eles ficam do lado oposto, eles ficam do lado direito. Até lembro que quando eu cheguei na Irlanda, uma conhecida, ela falou assim: olha, nós vamos limpar agora os apartamentos dos estudantes, vamos tirar tudo dos apartamentos, vamos trocar tudo novo. E era um homem, um empresário que tratava dessa limpeza toda daquele condomínio, onde era um condomínio de universidade. E eu lembro-me que, ao terminar o meu trabalho, ele ia me deixar na estação de trem. E eu sei que quando eu fui entrar no carro, eu entrei pelo lado direito. Ainda ele olhou para mim, sorriu e falou assim: você vai conduzir o carro? Você vai dirigir o carro? E riu. E eu falei: desculpa, porque no Brasil o volante fica desse lado. E ele falou assim: eu sei. E depois eu dei a volta e entrei no lado oposto. Espero que Deus vai falar com você através dessa pregação. Passado um tempo, né, que eu estava na Irlanda, Deus, ele criou situações e eu conheci o meu marido atual. Né? Nós já estamos aí com
quase 16 anos de casados. E eu vou falar uma coisa, eu conheci o meu marido naquele país onde Deus mostrou em visão, com meus 17 anos, aquele carro com um volante do outro lado, do lado oposto, do habitual que nós estamos habituados. Então Deus estava falando, o que você quer, né, o seu futuro marido não está aqui no Brasil. Ele está lá. E eu nem imaginava isso. Mas depois, com o tempo, é que nós vamos tendo de discernimento daquilo que o Senhor nos revela. Porque tem sonhos que Deus nos mostra que nós não compreendemos no momento. Tem visões que Deus nos revela que nós não entendemos. Quando o Senhor revelou as coisas futuras para Daniel, Daniel também não entendeu. Daniel ficou atônito a tudo aquilo que o anjo estava revelando, as coisas futuras. Tem coisas ali naquele momento que Daniel jamais entenderia. Mas o tempo foi passando, algumas coisas ele ainda entendeu, e acredito que ele morreu sem entender. Então tem coisas que Deus fala com você, que você tem que agarrar a sua fé e acreditar de todo o teu coração. Mas fulano diz que não vai dar certo, não importa. Foi o próprio Deus que falou com você. Mas eu fui ali, olha, eu fui no médico, eu fui no hospital, eu fiz todos os exames, me disseram isso. Mas aí há uma palavra de Deus, de vida para você, e está dizendo para você, pode estar cortada, pode envelhecer a sua raiz ali na terra e ficar ali podre, mas quando eu mando as minhas águas, elas brotarão, os seus renovos brotarão, como uma planta nova. Então, o que não há esperança na sua vida, passa a ter. Mas o que tem a ver, Sirlene, com a morte de Sara? O que eu li para você aqui é que Abraão, ele queria honrar aquela mulher até no último momento. Enquanto ela estivesse aqui, o corpo dela, Abraão não queria nada dado, Abraão queria tudo comprado. Porque ele queria honrar a esposa com todo o esforço dele e dela, dos anos de trabalho, de conquista. Porque é isso que Deus faz. Até no dia da tua morte, Deus usa alguém para te honrar. E se acha que você está vivo e Deus não vai te honrar? Se Deus usa alguém para te honrar quando você está morto, na melhor sepultura, o melhor sepultamento, sendo honrado diante daqueles que nem eram povos deles, mas eles disseram para Abraão, Abraão, nós damos aqui a terra para você, pode escolher, você é príncipe de Deus entre nós, não, mas eu não quero, não, mas nós damos. Aí chega lá, sabe quem é Efron, que governava lá, que mandava, que tinha posses, e falou, não, escolhe a caverna, escolhe os campos, eu dou para você, enterra a sua morta. Abraão, não, eu não quero. Eu vou enterrá-la, mas eu quero comprar, eu quero possuir, eu entendo aqui que Abraão está falando, não, eu não quero nada dado, eu quero comprar com os meus esforços e com aquilo que um dia ela se esforçou do meu lado, eu quero dar ainda para ela essa recompensa. Abraão sendo um homem. Agora imagine o nosso Deus como trata-nos, a forma do tratamento de Deus para conosco. Um Deus tão justo, tão maravilhoso, que cuida de nós, sim. Deus visitou a Sara enquanto ela estava viva e cumpriu a promessa. Ela concebe, ela dá a luz a um filho, na velhice de Abraão, na velhice dela. Mas a palavra deixa bem declarado no capítulo 21 de Gênesis, no tempo determinado. No tempo determinado. Há um tempo determinado de você casar, há um tempo casar ou se relacionar, namorar, conhecer o seu namorado, há um tempo determinado para isso. Há um tempo determinado para você ter os seus filhos, um tempo determinado para você alcançar os seus objetivos. Há um tempo determinado quando você entra numa universidade, há um tempo para você começar, um tempo para você acabar. Observa, tempo determinado. No tempo determinado por Deus, ela gera essa criança que foi um milagre. E Deus, ele é especialista em fazer milagres. Você ouve testemunhos e mais testemunhos, milagres, explicam. Não, eu tento falar como aconteceu, mas quando chega no momento, no ato da execução, eu não sei exprimir, porque milagre não se explica. Nasce Isaac. Imagina a felicidade
da Sara. Imagina como ela respirou aliviada. Imagina, eles tinham o costume de circuncidar os filhos. Imagina quando Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quão alegre estava ele naquele dia. 100 anos e com um bebezinho no colo. Vocês já viram o que é isso? Já pararam para pensar? Um vovozinho com um bebezinho no colo era Abraão, era Sara. Mas Deus havia falado. Deus visita a Sara como havia prometido. Deus te visitará e vai cumprir aquilo que te prometeu, diz o Senhor. A Sara estava tão assim, sabe? Assustada, alegre, emocionada ao mesmo tempo, que ela diz lá no versículo 6 do capítulo 21, e ela fala assim: Deus me deu motivo de riso. Deus te dará motivo de riso. Tem pessoas aqui que não conseguem mais rir. Tem pessoas aqui que não conseguem mais se alegrar, porque a carga está pesada. O fardo está muito carregado, está pesado. E você não consegue sequer. Sabe aquele sorrisinho que as pessoas falam assim, sorriso amarelo? Nem isso você ultimamente tem dado, porque você não consegue mais. A sua cabeça é sempre uma cabeça assim para baixo. Você não consegue olhar mais nos olhos, porque a luta está tão pesada que você não tem forças nem para sequer sorrir. Mas aí vem esta mulher que fala assim, não, Deus, Ele me deu motivo de riso. E todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Vai dizer que você já não riu com Sara. Quantas vezes você já leu a Escritura, você já viu essa passagem e você fala assim, realmente só mesmo Deus para fazer isso. Você vai rir com Deus. Você vai sorrir, você vai se alegrar com Deus. O nosso Deus, Ele é fiel em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Se você é fiel ao Senhor, Ele será fiel a ti em tudo. Quando você orar ao Senhor, Ele ouvirá a sua voz e Ele vai responder a sua oração. No tempo determinado, Ele vai te visitar e você vai gerar. Você vai gerar aquilo que você não tem conseguido gerar por muito tempo. Deus, Ele vai abrir a sua madre que está fechada já tem muitos anos. Deus fará resplandecer o sol da justiça sobre a sua vida. Eu estou rindo, eu estou alegre. Quem ouvir isso vai rir comigo. Aí ela acrescenta, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho? Quem um dia sequer abriria a sua boca para dizer que Sara seria mãe? No natural, ninguém. Mas no espiritual, na fé em Deus, quem é ousado em Deus, determina, aí sim. Porque aquele que não acredita nas coisas de Deus, se você falar para ele, ele te chama de louco na sua cara. Acha que você é tantã, que falta aí um parafuso. Mas quem é espiritual como você e crê e tem o mesmo nível de fé que você tem, no mesmo patamar de fé, o que você vai falar, ele vai crer com você. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer. Então, o que Deus visitou, o que Deus já visitou você, o que Deus já falou para você, escute o que eu estou falando para você. No tempo determinado, você vai gerar. No tempo determinado, Deus vai fazer nascer. Deus está falando espiritualmente. Cada caso é um caso, mas você está entendendo a mensagem de Deus. Deus, Ele vai fazer você gerar. E você vai olhar para aquilo que você vai gerar e falar assim, realmente, quem diria que um dia eu teria isso? Quem diria que um dia eu pegaria nisso? Quem diria que um dia eu tomaria posse disso? Ele honra a mulher até no dia da morte, porque é isso que Deus faz com os servos dele. Ainda que pareça assim, que o fim será trágico, porque a morte é o fim de tudo.
aqui. Mas não esqueça que existe lá com Deus, né? Tem gente que pensa que faz toda a maldade e fica aqui. Não, já tem que pagar aqui. Não, não. Esqueça que existe o céu, mas também que existe o inferno. Não te esqueças que existe o bem, mas também existe o mal. Então as pessoas elas têm que entender que tudo que nós fazemos aqui, plantamos aqui. Eu estava até falando com uma conhecida minha, né, que ela está passando por um problema sério de divórcio com o marido dela, que ela descobriu agora que ele já tinha muitos anos um caso com outra mulher. Aí imagina, o homem cobrava dela que ela deveria ser uma boa esposa, uma boa mãe, cuidar de casa, trabalhar como escrava, fazer de tudo no lar, e o homem lá, né, atraí-la com outra pessoa. Escute. Aí um dia ela falou assim para mim, eu acho que Deus não existe, porque se Deus existisse, eu não passaria por isso, o meu filho não era um autista, porque ela tem um filho de 9 anos que é autista, eu não passaria por isso, a minha vida não estava assim, e por quê? E ela começou a entrar, sabe, naquele conflito, e é uma pessoa que eu trabalhei muitos anos junto com ela, uma grande amiga minha. E quando eu vim embora e deixei na Suíça, estive aqui em Portugal, ela ficou lá. E de repente nós encerramos os contatos, não porque queríamos, mas nunca dava certo. É estranho, porque nós estamos num mundo que tem Messenger, tem WhatsApp, tem vários meios de comunicação, mas nós nunca conseguimos nos comunicar como deveríamos. Mandava mensagem no Face, ela nunca entrava no Face. Ela mandava mensagem no meu número suíço, depois eu já não tinha o número suíço. Então ficamos assim quase 3 anos sem falar. E eu nem sabia que ela estava passando por essa situação. Foi quando ela fez uma prova com Deus. E olha como Deus faz. Eu estava no meu escritório e Deus me deu um sonho com ela uma semana antes. Já há muito tempo que eu nem lembrava, assim, no sentido, nem sonhava. E eu sonhei, o Senhor mostrou um sonho dela. E depois eu estava no meu escritório e o Senhor me desinquietou muito. Tenta entrar em contato com ela. Aí eu tentei localizá-la no Facebook, até localizei, mas via que ela não era ativa, que ela não entrava. E eu pensava, gente, mas como eu vou contactar? Não tem mais o número dela, não sei como falar com ela. Foi quando eu pensei no marido dela, entrei no Facebook do meu marido tinha o contato dele. Quando eu mandei mensagem para o marido dela, perguntar se estava tudo bem, que eu não conseguia falar, e ele foi numa manhã, à tarde, ele respondeu, sim, tá tudo bem, eu vou passar o seu contato para ela, que eu tinha deixado o meu número de telefone. Passado nem 15 minutos depois que ele me respondeu no Messenger, ela mandou uma mensagem no meu número. E ela falou assim, eu nem acredito. Ela falou para mim, nem acredito que eu estou falando com você. E eu fui entender. E ela falou assim, olha, Silene, eu vou ser sincera. Eu tenho 3 anos, né, desde que nós não falamos mais. Mas de 1 ano e meio para cá, minha vida está uma confusão. Estou divorciando, nós estamos a vender a nossa casa, etc e tal. E eu desacreditei de Deus, e os anos que eu trabalhei contigo, você me falou de Deus, você me ensinou de Deus, e eu aprendi a conhecer a Deus através de você. E eu comecei a jogar as culpas todas da situação que eu estou vivendo em Deus, que Deus era o culpado de tudo. E eu tinha minha Bíblia aqui, porque você que me ensinou a ler a Bíblia, ela falava, você ensinou a ler a Bíblia, porque eu nem sabia ler a Bíblia. E eu tinha aqui minha Bíblia aqui em cima da mesa, e eu nunca mais peguei na Bíblia. Aí eu já era para ir trabalhar, ela trabalha de equipa, de manhã, e uma semana de manhã, uma semana à noite, ela estava no período da parte da noite, e ela antes de ir para o trabalho, que era na parte da manhã, antes do almoço, ela olhou para a Bíblia, desanimada, revoltada, uma ira no coração, ela olhou para a Bíblia e falou assim, se realmente, pensou, né? Ela falou assim, eu pensei, se realmente você existe, você vai me dar um sinal ainda hoje. E ela pensou isso e sentou. Quando ela sentou, ela recebe uma mensagem, né, do ex-marido dela, falou assim, olha, sua amiga fulana de tal, né, que sou eu, ela quer falar com você e te deixou o número. Ela disse, quando viu o meu nome, o número, ela disse que começou a chorar, emocionada. Porque o sinal que ela pediu naquele exato momento que ela falou com Deus, ela disse assim, Deus me respondeu, porque foi através dela que eu conheci a Deus. E ela disse que quando pegou o telefone, entrou em contato comigo, escutou a minha voz, ela disse que chorava. Ela disse assim, ela estava emocionada, via que ela estava muito emocionada. E nós fomos conversando e ela foi falando a situação e Deus me dando sabedoria para falar com ela. Aí passado um tempo ela falou assim para mim assim, você não sabe como eu estou em paz.
Eu tô assim numa paz, numa tranquilidade. Eu tava com tanta raiva dele, tanta raiva das pessoas, um ódio de todo mundo. Já não era aquela pessoa extrovertida, porque ela é muito alegre. Já não era aquela pessoa extrovertida, era uma pessoa zangada. Mas Deus, naquele dia, falou comigo e me visitou. Ela disse que voltou a ler, a orar ao Senhor. E ela diz assim que tá tão tranquila, mesmo sabendo. Eles estão se divorciando, o outro já tem outra, né? Ficou lá com a outra lá. E ela disse assim, mas eu estou bem. Ela disse assim, agora eu só quero vender minha casa, porque nós vamos cada um para o seu lado e vamos seguir as nossas vidas. E eu disse para ela assim, sabe de uma coisa, minha amiga? Todas as coisas, elas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? E ela, sim, eu amo. Então está cooperando para o seu bem. Ainda que você não entenda agora. Ainda que você fique sem entender o que está passando com você na sua casa. E é isso que Deus faz. Às vezes a gente pensa que Deus não está vendo, que não está ouvindo, mas Ele está vendo e Ele está ouvindo tudo. Ela fez uma prova com Deus e Deus a respondeu. Então eu quero dizer para você que está me ouvindo nesse dia, Deus está vendo você, Ele está ouvindo você e Ele já fez a promessa sim. E Ele está falando com você que no meu tempo determinado eu virei a ti e eu vou cumprir a palavra que um dia eu prometi a você. Tem pessoas aqui que os sonhos vão se tornar realidade ainda esse ano. Ah, mas o fim do ano está aí, mas Deus está falando ainda esse ano. As portas vão se abrir na sua vida. Tem pessoas que vão me ouvir aqui que ainda esse ano vai testemunhar o grande milagre que Deus vai fazer. Deus não está condicionado ao tempo, aos anos, às horas, às datas, não. Quando Deus ele determina um tempo na sua vida, está determinado. Escute o que o Espírito Santo de Deus manda te falar nesse dia. Deus visita Sara com 90. Ela morre com 127 anos. Quantos anos Isaac tinha? Aproximadamente 37 anos. Ainda Deus permitiu Sara viver quase 40 anos para desfrutar do sentir ou do saber o que é mãe. Acha que Deus vai te dar a promessa e vai te matar amanhã? Acha que Deus vai te curar hoje e você daqui a um ano vai morrer? Não, Deus vai te dar vida para desfrutar da promessa dele. Então você vai parar com esse sentimento de que Deus não está te ouvindo, que Deus não está te vendo, que Deus não atende às suas orações, porque Ele atende às suas orações e no tempo determinado, tudo aquilo que está morto, tudo aquilo que está envelhecido vai brotar, os seus renovos vão brotar. Vão renovar como uma planta nova. É uma palavra profética para você que está me ouvindo nesse dia. Ai, mas eu estou tão cansado de palavras proféticas. Meu filho, agarra a palavra do Senhor, segura na mão de Deus, caminha com Deus, confia em Deus. Ele sabe o que Ele está fazendo e Ele vai cumprir cada palavra que um dia Ele falou com você. Eu estava comentando com uma amiga minha também, eu estava falando assim, muitos anos atrás, eu sonhava, muitos sonhos reveladores que eu não entendia. De entrava em casa, apresentava a casa, conhecia as pessoas em casa, e era casas, e mais casas, e mais casas. E nunca na minha vida eu imaginei que Deus me dava a minha própria agência de vendas de imóveis. Nunca, não era uma profissão assim, eu não sei se vocês estão entendendo. Deus já estava me preparando para o meu futuro. E se Deus quiser mudar a profissão, Ele vai mudar. Se Deus quiser abençoar com outra coisa, Ele vai sempre revelar. Mas as coisas que Deus revela, elas acontecem. Vai dizer para mim que Deus já não te revelou tantas coisas e elas aconteceram. Então você vai pegar aquilo que Deus está revelando, aquilo que Deus está falando, você vai agarrar e você vai confiar. E se preciso Deus te mandar em um lugar, vai e não duvide no seu coração, porque Deus vai fazer o grande milagre, as coisas vão acontecer. Essa é a mensagem de Deus para você. Abraão disse, eu quero comprar, porque eu quero honrar. Quem? Sara. Por quê? Porque ela sim, ela merece. Ela merece porque trabalharam junto, construíram junto, esperaram junto, riram junto, choraram junto. Então, no momento da morte dela, não vou colocar o corpo dela em qualquer lugar. É propriedade minha, exclusiva nossa. Homem honrando homem, imagina Deus.
O fiel, ele é provedor e tudo que ele fala, meu filho, pode esperar, porque se cumpre. Amém? Essa é a mensagem de Deus para você. Qual é a mensagem? Deus está falando que até no último momento, Ele honra os seus aqui na terra. Qual é a mensagem desse dia? Que Ele está vindo e Ele está te visitando nesse tempo como Ele te prometeu. E você vai gerar. O que eu vou gerar? Aquilo que você pediu para gerar. O que você pediu para gerar? Ah, mas o que eu pedi? Então você tem que saber. Não sou eu que tenho que saber da sua vida, é você que tem que saber dela. O que você tem pedido a Deus? Uma formatura? Um carro? Uma casa? Um namorado? Um casamento? Filhos? Saúde? Libertação? Transformação? Qual é o milagre que você quer gerar? Deus está falando, eu estou te visitando e você vai gerar assim como eu te prometi. Assim diz o Senhor para você. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua família, da sua casa, aonde você estiver me ouvindo. Que Deus abençoe ricamente o seu coração, a sua vida e que você pegue essa palavra e guarde e segure, porque é uma palavra transformadora para você, é uma palavra mesmo de rema. Deus está dizendo para você isso, que Ele está te visitando e Ele vai cumprir como assim Ele te prometeu. Amém? Para você que está aí ouvindo esse vídeo, põe aí, por favor, um like, porque muita gente entra e não põe like, não põe nada, os vídeos ficam parados e você pode edificar a vida de outras pessoas, tá? Porque quanto mais você, infelizmente é assim que funciona o sistema, quanto mais você divulga, mais alcança vidas. Então, para alcançar, você tem que dizer que gosta. Se você não gostar, tudo bem, isso é problema teu, né? Porque tem coisas que a gente gosta e desgosta. Isso a gente não pode obrigar ninguém a fazer nada. Mas se você sentiu de Deus que a palavra é de Deus, você recebe nesse dia, né? Então você compartilha você com algum familiar seu, alguma pessoa que você acha essa palavra para essa pessoa e depois deixa aqui, né, o seu like dizendo que gostou do vídeo, tá bem? Deus abençoe ricamente a sua vida. Fica com Deus, um grande beijo no seu coração. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Amém.